Você já se perguntou por que parece que você trabalha, paga contas e o dinheiro simplesmente desaparece? Porque mesmo com um salário melhor, a sensação de estar sempre correndo atrás do dinheiro sempre continua. O que ninguém te contou é que existe um jogo, é o chamado jogo do dinheiro. E esse todo mundo joga, mas quase todo mundo joga sem saber as regras. Neste vídeo você vai descobrir por que a grande maioria das pessoas nunca enriquece. Eu vou explicar como escapar da corrida dos ratos e quais são as regras secretas que os ricos seguem para vencer no jogo do dinheiro. Assista até o final, porque o que você vai aprender aqui pode literalmente mudar a sua vida financeira para sempre. Mas vamos lá, antes de começarmos a falar sobre esse assunto super interessante, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você queira ver prosperando bem na vida e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Bom, mas agora vamos direto ao assunto. Vamos começar falando sobre o jogo invisível do dinheiro. Desde pequeno você ouviu a mesma história. Estude bastante, tire boas notas, entre uma boa faculdade, arrume um bom emprego e trabalhe duro até se aposentar. É o roteiro da vida que todos seguem sem questionar. É o plano seguro que seus pais, professores e a sociedade em geral repete isso por gerações e gerações. Mas o que ninguém te contou é que esse plano foi criado para manter você preso e não para te libertar. O sistema educacional foi desenhado para formar empregados, não criadores de riqueza. Ele ensina a obedecer, não a pensar de forma independente. Ensina a decorar fórmulas, mas não a gerar lucro. Ensina a calcular juros compostos, mas não a usá-los a seu favor. Ensina a resolver problemas teóricos, mas não o problema real da maioria das pessoas, que é como fazer o dinheiro trabalhar por elas. E é assim que, sem perceber, a maioria entra em uma corrida sem linha de chegada, a famosa corrida dos ratos. Você trabalha cada vez mais, ganha um pouco mais, mas gasta ainda mais. Cada aumento de salário vem acompanhado de novas dívidas, de um padrão de vida mais caro, de mais compromissos financeiros que acabam te mantendo preso na corrida. É como correr numa esteira de academia. Quanto mais corre, mais cansado você fica, mas continua no mesmo lugar. Você troca o bem mais valioso que existe, que é o seu tempo, por dinheiro. E o que acontece quando o tempo acaba? O dinheiro também acaba. O ciclo se repete até a aposentadoria, quando muitos percebem, tarde demais, que passaram a vida inteira trabalhando para sustentar o sistema, não para conquistar a própria liberdade. Enquanto isso, o 1% mais rico joga um jogo completamente diferente. Eles não estão na mesma corrida dos ratos. Eles não jogam para sobreviver, eles jogam para vencer. Enquanto a maioria luta por um salário, eles constroem ativos. Enquanto uns se preocupam em manter o emprego, eles criam empresas, compram participações, acumulam patrimônio e fazem o dinheiro se multiplicar sozinho. Eles entenderam há muito tempo as regras invisíveis do jogo do dinheiro. As regras que a escola nunca te ensinou, as que o governo prefere que você não descubra, porque quando você entende essas regras, o jogo muda. E quem aprende a jogar como 1% mais rico descobre que o segredo da liberdade não está em trabalhar mais, mas em aprender como sair da corrida dos ratos e fazer o dinheiro correr por você. Bom, agora você vai entender por que ninguém te ensinou as regras do jogo do dinheiro até hoje. O sistema em que você vive foi cuidadosamente desenhado, e não para te enriquecer, mas para te manter obediente. Desde os primeiros anos de escola, você é condicionado a seguir ordens, cumprir horários e buscar a aprovação de quem está acima de você. As escolas não ensinam liberdade financeira de jeito nenhum, ensinam apenas conformismo. Elas te treinam para ser pontual, para entregar tarefas, para esperar um salário no fim do mês e para ter medo de errar. Quando você entra na faculdade, o processo apenas muda de cenário. Agora o discurso é o de que você tem que construir uma carreira sólida, o que na prática significa encontrar uma empresa para servir e não uma ideia para construir. Você aprende a competir por vagas, não por oportunidades. Aprende a impressionar recrutadores, não a conquistar clientes. Aprende a escrever currículos, nunca aprende a fazer planos de negócios. O resultado é um ciclo quase perfeito e cruel,
Você nasce, estuda, arruma um emprego, faz dívidas, paga impostos e morre tentando quitar tudo isso. E o mais assustador é que quase todo mundo acha isso normal. Acham que é assim mesmo, que a vida adulta é pagar boleto, que dinheiro tem que ser suado e que enriquecer é para poucos. Mas essa crença foi implantada justamente para que você continue jogando um jogo que favorece quem o criou. A verdade é que você nunca aprendeu o que dinheiro realmente é. Dinheiro não é papel, nem apenas um número na tela do aplicativo do seu banco. Dinheiro é energia de valor. Ele flui para onde há criação, não para onde há consumo. Ele vai para quem produz algo útil, resolve problemas, gera transformações. Mas como ninguém te ensinou isso, você foi treinado para gastar o que ganha. Ganhar mais, gastar mais. Recebe um bônus, compra um carro. Faz um empréstimo, aumenta o padrão de vida. E assim a vida segue. A cada conquista surge uma nova preocupação. Você não sobe, você apenas muda de degrau dentro da mesma prisão. Essa é a armadilha da sobrevivência. Trabalhar apenas para pagar contas, ao invés de construir algo que te liberte delas. Mas aqui está uma boa notícia. É possível escapar disso, tá? E o primeiro passo é simples, é entender as regras que ninguém nunca te explicou. Porque quando você entende o jogo, você para de ser uma peça, só um peão nesse jogo. Você começa a ser um jogador que muda o tabuleiro. Agora vamos falar sobre a armadilha da corrida dos ratos. Pense com sinceridade na sua rotina. Você acorda cedo, enfrenta o trânsito ou o transporte lotado, passa o dia inteiro trabalhando, volta para casa cansado, paga contas, dorme e no dia seguinte tudo recomeça exatamente igual. A promessa é sempre a mesma. Trabalhe duro agora para que um dia você possa aproveitar a vida. Mas esse um dia já chegou para você? Não, ele nunca chega. Porque o sistema não foi feito para te dar liberdade, sim para sugar o máximo da sua energia produtiva enquanto ainda pode. Quanto mais você trabalha, mais impostos você paga. Quanto mais você consome, mais dívidas você acumula. Quanto mais tenta se ajustar ao jogo, mais ele te prende. O resultado? Milhões de pessoas vivendo no modo automático, trabalhando cada vez mais, mas se sentindo cada vez mais presas. É como correr em uma esteira, como eu falei. Você gasta energia, sua, se esforça, mas o cenário nunca muda. Esse é o verdadeiro significado da corrida dos ratos. Um ciclo onde todos correm, mas ninguém chega a lugar algum. E sabe o que é o mais cruel? É que essa armadilha é silenciosa e invisível, ela não tem grades, mas ela está presente em cada parcela do seu cartão de crédito, em cada financiamento de carro, em cada compra por impulso que promete felicidade instantânea para você. Você trabalha para ganhar e gasta para parecer que venceu. Mas o sistema já calculou isso direitinho. Ele sabe que enquanto você continuar acreditando que sucesso é ter mais coisas, você vai continuar preso. O problema não está apenas no dinheiro que falta, está na mentalidade do consumidor que te faz buscar prazer imediato e te impede de construir liberdade no longo prazo. Você é ensinado a gastar o que ganha e até o que ainda não ganhou. Aprende que merece um novo celular, merece um carro melhor, merece uma viagem parcelada, mas ninguém te ensina que nenhum consumo cria riqueza. O consumo apenas alimenta o sistema que está te escravizando pelo outro lado. Enquanto você trabalha para comprar, 1% mais rico compra para trabalhar menos. Eles não correm na esteira, eles constroem esteiras que os outros correm por eles. A corrida dos ratos é uma prisão mental antes de ser financeira. E a chave para sair dela não está em ganhar mais, mas em pensar diferente, porque quem muda a forma de pensar sobre o dinheiro muda completamente o jogo. Agora, vamos falar sobre um ponto vital, que é entender como pensam os ricos. A diferença entre quem apenas sobrevive e quem prospera está na forma de pensar. Os ricos não jogam o mesmo jogo que a maioria das pessoas, e é justamente por isso que eles vencem. Enquanto a maioria das pessoas acorda todos os dias se perguntando quanto eu vou ganhar esse mês, o rico acorda perguntando quanto o meu dinheiro vai trabalhar por mim este mês para me gerar mais dinheiro. Essa pequena mudança de mentalidade cria um abismo entre os dois mundos. O trabalhador comum
troca tempo por dinheiro. Cada hora vale um valor fixo. Ponto, é só isso. Se ele parar, o dinheiro também para de entrar. Já o rico faz o contrário, ele usa o dinheiro para comprar tempo. Ele entende que tempo é o ativo mais valioso que existe e que o objetivo não é trabalhar até morrer, mas é construir algo que continue funcionando mesmo quando ele não estiver presente. Algum negócio que funcione sozinho ou vários negócios. É assim que eles jogam. Usam dinheiro para comprar tempo, usam o tempo livre para construir ativos e usam os ativos para gerar ainda mais dinheiro. Essa é a engrenagem que move o 1%. Os ricos criam sistemas que trabalham por eles e não o contrário. Constroem empresas, investem em imóveis, criam produtos, aplicam em ações e negócios que geram lucro constante. Enquanto muitas pessoas se esforçam apenas para pagar as contas do mês, o empreendedor de mentalidade milionária pensa como aumentar o fluxo de caixa e fazer o dinheiro circular com inteligência. Eles sabem que o segredo não é trabalhar mais, mas é trabalhar melhor, com estratégia, visão e principalmente paciência. Enquanto uns se orgulham de não parar um minuto o trabalho, os ricos se orgulham de ter criado algo que continua crescendo, mesmo quando eles estão descansando, viajando, dormindo. Mas o verdadeiro ponto de virada não é o dinheiro em si, é a mudança de mentalidade. É isso que eu quero que você entenda. É o momento em que a pessoa decide parar de pensar como funcionário e começa a agir como dono de uma empresa. Quando ela entende que cada real pode se tornar um pequeno funcionário trabalhando para ela 24 horas por dia, sem reclamar, sem férias, sem limites. Os ricos não têm mais sorte do que os outros. Eles têm apenas mais estratégia. Eles aprenderam a jogar um jogo que a maioria nem sabe que existe. Mas, como eu disse, a boa notícia é que você pode aprender a jogar também. E tudo começa no mesmo ponto, dentro da sua mente. Bom, agora você vai conhecer as 5 regras reais do jogo do dinheiro. Bom, vamos lá. A maioria das pessoas passa a vida inteira jogando o jogo do dinheiro sem sequer conhecer as regras. Enquanto trabalham duro, os ricos seguem princípios simples, mas extremamente eficientes, que fazem o dinheiro trabalhar por eles. Essas são as 5 regras que o sistema nunca te ensinou, mas que regem o verdadeiro jogo da riqueza. A primeira regra é sobre o tempo. Vamos deixar uma coisa clara uma vez por todas. O tempo é o maior aliado do dinheiro. Quem planta hoje colhe multiplicado amanhã. O poder dos juros compostos transforma pequenas quantias aplicadas de forma constante em fortunas com o passar dos anos. O segredo está em começar cedo e manter constância, porque quanto mais o tempo trabalha a seu favor, menos esforço você precisa fazer. Simples assim. Os ricos não tentam enriquecer da noite para o dia. Eles entendem que o tempo é o motor da multiplicação. Bom, vamos lá. A segunda regra é sobre alavancagem. Os ricos não trabalham mais, eles trabalham melhor, já falei isso. Eles usam pessoas, tecnologia, sistemas e capital para multiplicar os resultados. Um empreendedor pode gerar em um dia o que um funcionário provavelmente levaria meses, simplesmente porque criou uma estrutura que funciona sem depender do esforço físico e da presença dele. A alavancagem é o segredo da velocidade. Enquanto uns tentam fazer tudo sozinhos, os ricos constroem máquinas que ampliam cada movimento, cada ideia e cada real investido. Vamos lá, agora a terceira regra é sobre propriedade. Enquanto a maioria trabalha para empresas, o rico é dono de empresas, isso é claro. Ele busca posse, participação e lucros, e não apenas um salário. A renda ativa, que é o trabalho, é limitada, já a renda de propriedade é escalável. Quem possui ativos como ações, imóveis, negócios, licenças, marcas, está do lado certo do tabuleiro. Os ricos sabem que quem manda no jogo é quem detém a propriedade, não quem executa o trabalho. Vamos lá, quarta regra é sobre impostos e o funcionamento do sistema como um todo. Os ricos não reclamam do sistema, eles o compreendem bem. Eles sabem que o sistema tributário premia quem gera valor. Enquanto o empregado paga os maiores impostos, o investidor paga menos porque ele cria empregos, ele movimenta a economia e ele assume os riscos. O segredo está em entender as regras e jogá-las de forma absolutamente inteligente.
Bom, e a quinta regra é criar fontes múltiplas de renda. O milionário médio tem 7 fontes de renda, em média. Ele não depende de um único cheque, porque sabe que a segurança financeira nasce da diversificação. São rendas ativas, passivas, investimentos, royalties, negócios e ativos digitais. Fluxos que nunca param. Essas são as regras silenciosas que ninguém ensina para você na escola. Quem aprende a aplicá-las sai do labirinto da corrida dos ratos e começa a jogar o jogo do dinheiro como um verdadeiro estrategista. Bom, depois de tudo que você viu até agora, chegou a hora de entender como escapar da corrida dos ratos. Sair da corrida dos ratos não é questão de sorte, é questão de estratégia. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa no mesmo ciclo. Ganha, gasta, paga contas e recomeça. Mas a diferença entre quem continua correndo e quem escapa está em 3 passos fundamentais. Simples, porém muito eficientes. Eles exigem disciplina, clareza e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade sua. O primeiro passo é ter controle. Saiba exatamente para onde o dinheiro vai. Você não pode mudar aquilo que não mede. O primeiro passo é enxergar o que realmente acontece com o seu dinheiro. Anote tudo o que você faz. Cada café, cada assinatura, cada gasto desnecessário. A maioria acredita que gasta pouco, mas quando coloca os números no papel, costuma ser uma surpresa. Descobre vazamentos silenciosos, pequenos valores que somados drenam milhares de reais por ano. Controle não é sobre viver com medo, mas é sobre retomar o comando da sua própria vida financeira. Quem controla o dinheiro ganha poder de escolha. Quem não controla vive refém das circunstâncias. Bom, o segundo passo é ter uma boa defesa. Crie sua reserva de segurança. Sem uma base sólida, qualquer imprevisto vira um desastre. A reserva de emergência é o escudo que protege você da instabilidade. Viver sem margem é viver em pânico. Quando você tem de 3 a 6 meses de despesas guardado, ganha tranquilidade para tomar decisões com inteligência e não com desespero. Essa segurança emocional é o que permite enxergar muitas oportunidades sem o peso do medo. Agora, presta atenção, lembre-se que quem está sempre correndo atrás do próximo boleto nunca tem energia para construir o futuro. Bom, e o terceiro passo é tomar ações ofensivas. Crie fontes de renda que funcionem sozinhas. Depois de estabilizar sua base, chega o momento de fazer o dinheiro trabalhar por você. Transforme o que você sabe, seu conhecimento, em valor. Pode ser um produto digital, um serviço, um canal no YouTube, um curso online, uma consultoria, livros, qualquer coisa que resolva um problema real e possa gerar renda, mesmo quando você não está presente, mesmo quando você está dormindo. Essa é a virada de chave. Sair da troca direta de tempo por dinheiro e construir sistemas que funcionem 24 horas por dia, independente de você. E quando o dinheiro começar a sobrar, resista à armadilha de elevar o seu padrão de consumo. Ao invés disso, aumente seu padrão de investimento, porque é isso o que o 1% faz. Enquanto a maioria compra conforto imediato, o rico compra liberdade futura. E a verdadeira liberdade é quando o dinheiro continua entrando, mesmo que você decida parar de trabalhar. E agora, você vai entender o novo jogo, onde você é o arquiteto. Escapar da corrida dos ratos não tem nada a ver com correr mais rápido. Não importa o quanto você se esforce, o quanto trabalhe ou quantas horas extras você faça. Se continuar jogando o mesmo jogo, o resultado será sempre o mesmo. A verdadeira mudança acontece quando você muda de tabuleiro, quando você vai para um outro jogo, quando decide parar de ser um peão movido pelas regras dos outros e se torna um arquiteto de um jogo próprio. O arquiteto é aquele que desenha o sistema. Enquanto o peão segue ordens, o arquiteto cria caminhos. Enquanto o funcionário busca segurança, o arquiteto está buscando liberdade verdadeira. E ele entende uma verdade simples e importante. Liberdade não vem de um contra-cheque, mas de propriedade, produção e propósito, os 3 P's. Propriedade é quando o que você constrói te pertence e continua te pagando, mesmo quando você não está trabalhando. Produção é a capacidade de transformar ideias em ativos, de criar algo que gere valor continuamente.
E propósito é o combustível que mantém tudo funcionando, porque sem propósito, até o sucesso vira um peso, vira um fardo. Ser o arquiteto do seu próprio jogo é aprender a criar um sistema que trabalha por você. Um sistema onde o seu dinheiro investe e cresce em negócios, ativos e oportunidades que acabam se valorizando com o tempo. O seu conteúdo vende por você. Podem ser vídeos, livros, e-books, cursos, ideias que continuam gerando resultados mesmo quando você não está presente. O seu conhecimento se multiplica porque você ensina, compartilha e inspira, transformando sua experiência em um ativo que impacta outras pessoas e gera retorno. O arquiteto constrói pontes, não paredes. Ele entende que o segredo não está em trabalhar mais, mas em trabalhar melhor, criando alavancas que multiplicam o esforço e reduzem o desgaste. Enquanto muitas pessoas passam a vida tentando ganhar mais, o arquiteto busca fazer o sistema ganhar por ele. E é nesse ponto que a independência financeira deixa de ser uma teoria distante e se torna um estilo de vida. Você não depende mais do próximo pagamento para sobreviver quando chega nesse ponto. Você cria ativos que continuam produzindo riqueza, com ou sem a sua presença. Ser o arquiteto é assumir o controle, criar o próprio caminho e definir suas próprias regras. Porque, meu amigo, no fim, a verdadeira liberdade não é ter mais dinheiro, é ter o poder de escolher o que fazer com o seu tempo e nunca mais precisar correr no jogo de ninguém. A escola nunca te ensinou o jogo do dinheiro, não há interesse deles, mas agora você sabe que o poder está nas suas mãos. O dinheiro não é o vilão, o dinheiro não é ruim, é apenas um espelho das suas escolhas. A mesma nota de dinheiro pode te prender ou pode te libertar. Então, escolha o lado certo. Crie, invista, aprenda e transforme o seu tempo em liberdade. Você não precisa de sorte, você precisa de sistema, consistência e coragem. Escolha duas fontes de renda agora. Salve esse vídeo, monte o seu plano e comece a agir. Bom, e se esse vídeo te fez refletir, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com alguém que ainda está preso na corrida dos ratos e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!